Hey pessoal, eu sou a Aline Premiada em Umas Alternativas e hoje eu vim aqui para falar sobre o universo de The Witcher. Esse universo que vai virar uma série da Netflix que é para sair ainda este ano. Não sabemos ainda a data, mas a Netflix prometeu que será em breve. Mas tem essa série de livros que foi escrita pelo Andrzej Sapkowski. Eu dei uma pesquisada como que é a pronúncia aí do nome desse autor. É um autor polonês e ele escreveu 9 livros sobre o universo de The Witcher, que também foram a inspiração para ter a série de jogos. E a ideia desse vídeo e de alguns próximos vídeos que eu vou fazer aqui pro canal é ir um pouquinho mais a fundo nesse universo que ele criou, algumas coisas que podem ser interessantes da gente se aprofundar um pouquinho mais. E o primeiro tema que eu separei aqui pro canal é uma das coisas que mais me provocou confusão quando eu entrei no universo de The Witcher, quando eu comecei os livros. Eu ficava perguntando pro meu irmão, mas qual que é a diferença disso pra isso? Tipo, não faz sentido. Qual é a diferença entre bruxos e feiticeiros? Porque esses dois termos em universos de fantasia geralmente costumam significar a mesma coisa. Tanto bruxos quanto feiticeiros são pessoas que têm acesso à magia, saem fazendo magia por aí boas. Só que em The Witcher, os bruxos não são estes seres humanos que, pegam uma varinha e o engarjam um leviosa e vai fazendo magia, não. E tem algumas coisas muito específicas e muito importantes para a história de The Witcher que são características desses dois grupos que eu quero falar um pouquinho no vídeo. Antes de eu falar quais são as diferenças entre bruxos e feiticeiros, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Se você gosta de The Witcher, vai ter mais conteúdo sobre no canal e quando chegar a série provavelmente eu vou fazer mais conteúdo também. Então me digam se vocês gostam desses temas e querem continuar acompanhando também nos comentários. E já deixa o like nesse vídeo porque é muito importante pro YouTube recomendar para outras pessoas. Aproveita e já segue a gente lá no Instagram também, que a gente posta outras coisas que não viram conteúdo aqui pro YouTube. Vamos começar então com aqueles que são os seres mais diferentes desse mundo, que são os bruxos. O protagonista da nossa história é o Geralt. Afinal, a gente tá falando sobre a saga The Witcher, a saga do bruxo de Rivia. Então a gente já entra na história entendendo um pouquinho mais sobre quem são esses seres, quem é esse cara que vai liderar a história. Não se preocupe que não vai ter spoilers dos livros aqui, então se você tá se preparando também pra série, fica tranquilo. Em essência, os bruxos, eles são guerreiros que matam monstros, ajudam as pessoas a se livrarem de monstros em troca de dinheiro. Colocando as coisas de uma forma bem simples, seria isso. Eles têm sim acesso à magia, mas a magia de uma forma bem simples. E como que eles lidam com esses monstros? Eles são muito fortes, muito resistentes, eles são rápidos, eles têm reflexos muito rápidos. Isso porque eles são treinados desde pequenos em um lugar que é o reduto, o refúgio dos Witchers, que é Kaer Morhen, e lá eles, desde pequenininhos, eles não só passam por treinamentos físicos, como eles também tomam elixires e ervas e toxinas que vão fazendo modificações e mutações nos corpos deles, justamente para torná-los mais fortes, mais resistentes, mais rápidos. Só que esse não é um processo simples, não. Inclusive, muitas crianças que passam pelo processo de se tornarem bruxos morrem. Portanto, só aqueles que sobrevivem a todo esse processo é que realmente vão se tornar bruxos. Por conta dessas mutações, eles são muito mais resistentes a doenças. Eles também vivem um período muito mais longo do que um homem comum. Eu disse que eles matam os monstros por dinheiro. E é bem isso mesmo, é praticamente uma profissão muito difícil de ser alcançada, mas sim, eles são relativamente comuns na sociedade. As pessoas já esperam aí que se eles têm algum problema com o monstro, que coisa, que saco, vamos lá ter que contratar um bruxo pra isso. E o valor que os bruxos cobram, dependendo aí da dificuldade, de enfrentar o monstro, é alto. Uma coisa que eu acho muito curiosa e interessante do universo de The Witcher é que os bruxos sofrem
muito preconceito da sociedade comum. Apesar de muitas vezes a população precisar dos bruxos para se livrar dos monstros, pelas costas eles são bem desrespeitados. Tem pessoas que consideram os bruxos tão monstros quanto os monstros que eles enfrentam. Basicamente as pessoas temem os bruxos porque eles realmente são muito perigosos, mas eles não respeitam. Não existem muitos bruxos no momento em que a história de The Witcher se passa, e isso é um motivo de preocupação para os remanescentes do grupo dos bruxos. Alguns dos mais conhecidos bruxos da história, obviamente, primeiro é o Geralt, que é o protagonista, mas também tem o Vazemir, o Lambert e o Eskel. E bora pra uma galera que tá numa casta superior aí no universo de The Witcher, que são os feiticeiros. Estes sim saem fazendo magia aí à torta e à direita. Eles são reconhecidos por resolverem basicamente tudo com magia. Eles tiram seus poderes dos elementos primordiais da natureza, como água, fogo, terra e ar. E as magias que eles fazem, diferente das magias que os bruxos fazem, que são bem simples, são realmente elaboradas e poderosas. Em teoria, qualquer pessoa pode virar um feiticeiro desde que tenha afinidade com magia. Aliás, qualquer um pode virar bruxo também, é que geralmente as pessoas não estão interessadas nisso. O treinamento para se virar um feiticeiro é bem duro, bem difícil, mas também depois que você chega num nível de magia, você consegue fazer algumas coisas realmente incríveis, como se teletransportar, ler mentes, conversar por telepatia, disparar raios, fireballs e tudo mais. Feiticeiros também criam grandes ilusões. Uma coisa que o autor dos livros fala bastante durante a saga de The Witcher é o quanto que os feiticeiros mudam a sua aparência com a magia. E tudo isso tem um motivo. Não é simplesmente estética. Tem estética também, mas não só isso. Os homens feiticeiros, por exemplo, costumam assumir a aparência de homens de meia idade com aparência de sabedoria, justamente porque eles querem usar isso para atrair as pessoas, para serem levados mais a sério. Já as mulheres costumam manter uma aparência de mulheres jovens e bonitas. Algumas delas, inclusive, antes de se tornarem feiticeiras, não eram bonitas e fazem modificações para se adequarem a esse padrão. É claro que elas provavelmente teriam um interesse também em se manterem jovens e bonitas, mas tem uma questão de status também. Você, para se mostrar uma feiticeira poderosa, você também tem que ter um padrão ali a ser seguido, e esse padrão é estético. Um detalhe que eu achei bem interessante sobre a aparência das feiticeiras é o momento em que a atriz, que é uma das feiticeiras mais importantes da série de The Witcher, ela comenta sobre o status de ter o cabelo solto e longo. Ela explica que é um símbolo de uma mulher extraordinária, dona de si. Ela explica que as mulheres comuns que não são casadas geralmente usam o cabelo em trança, aquelas comuns casadas escondem o cabelo no lenço, as da realeza utilizam o cabelo encaracolado em penteados sofisticados, as guerreiras usam cabelo curtinho, enquanto as feiticeiras, as druidezas e as prostitutas mantêm o cabelo solto e comprido aí como a prova de sua liberdade e independência. Os feiticeiros dessa sociedade que são mais poderosos, eles fazem parte de alguns grupos de elite, por exemplo, o capítulo e o Conselho Supremo. Eles também costumam fazer parte da corte dos reis desse universo de The Witcher, porque para os reis é muito interessante você ter feiticeiros aí ao seu lado que vão te dar tanto o poder da magia quanto facilidades e praticidades. E os feiticeiros também costumam aconselhar os reis. Eles são um grupo poderoso e eles têm a intenção de estar por dentro de tudo que está acontecendo na sociedade, no mundo onde eles vivem, e eventualmente interferir nisso também. Dá pra perceber então, até por conta dos feiticeiros estarem no meio de realeza e de pessoas da alta sociedade do universo de The Witcher, que é um tanto diferente de como acontece com os bruxos, que ficam mais diretamente com o povão. Eles são muito mais respeitados e temidos do que os bruxos. É quase como se os bruxos fizessem parte de uma camada mais baixa da sociedade, por mais que eles sejam poderosos e perigosos, enquanto os feiticeiros fazem parte da alta sociedade. Isso tem um pouco a ver também como as pessoas veem os feiticeiros e os bruxos. Eu falei que os bruxos são associados bastante aos monstros e a outros inumanos que fazem parte do universo de The Witcher. A sociedade em The Witcher é extremamente preconceituosa e existem várias disputas
entre os humanos e seres inumanos. Enquanto que os feiticeiros são humanos que acabaram ascendendo meritocraticamente e se deram bem na vida. Bom, agora vocês já entendem um pouquinho mais sobre esses dois grupos dentro da sociedade de The Witcher que vão ser extremamente importantes para a história que vai ser contada, que é contada nos livros e que vai ser contada na série da Netflix. Me digam aí nos comentários também o que vocês estão esperando da série. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!